A engenharia é a arte de inventar, reinventar, de fazer mais e fazer melhor. Ela encontra caminhos, conecta e nos leva a lugares que sequer havíamos imaginado. Sob seu olhar sempre atento, problemas são resolvidos e desafios transformam-se em soluções. Inspirado pela engenharia e por tudo que ela representa, o Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul ganhou vida há 8 décadas. Daqueles tempos até hoje, o seu principal compromisso foi com a valorização dos profissionais e a defesa da engenharia como ferramenta de desenvolvimento social. Foram muitas as conquistas celebradas nesses 80 anos de trabalho. Grandes marcos que fizeram história e construíram sólidos alicerces para o futuro. E nada disso teria acontecido sem a força dos milhares de associados, engenheiros de todas as áreas, que encontram no Senge apoio e espaço para crescer. Há 80 anos, o sindicato é referência de luta, valorização de carreiras e benefícios aos associados, oferecendo vantagens, como planos de saúde com valores especiais para os engenheiros e suas famílias. Nossa entidade também realiza cursos de qualificação profissional sobre os temas mais atuais da engenharia, mantendo ainda convênios com instituições de ensino para descontos em cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, o Senge atua com protagonismo no mercado, apoiando os profissionais através do programa Engenheiro Empreendedor, que orienta e dá suporte para as inovações e iniciativa dos associados. Isso tudo sem falar das dezenas de outros importantes benefícios que vão desde previdência complementar até descontos na aquisição de veículos 0 km, passando por plano odontológico, emergências médicas, assessoria jurídica, contábil, espaços para treinamentos e reuniões e muito mais. Com planejamento estratégico, decisões colegiadas e livre de influências partidárias, o Senge-RS tem atuação plural e está em constante movimento, porque a engenharia não para de se reinventar, e o Senge também não. Senge-RS, 80 anos inspirados pela engenharia e movidos pela inovação. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao Sindicato dos Engenheiros e das Engenheiras do Rio Grande do Sul e à 18ª edição dos Painéis da Engenharia. Os desafios da engenheira da universidade à atuação profissional é o tema do painel de hoje, nesse dia especial em que celebramos o Dia Internacional da Mulher. Parabéns às nossas associadas, às profissionais representadas por esse sindicato, às estudantes de engenharia de todas as áreas, às representantes de entidades parceiras e a todas as mulheres que criam e avançam rumo à igualdade por uma vida melhor, por dias melhores. Eu queria lembrar que a colega Estela Bernardes, que está aqui com a gente, do setor de atendimento, para repassar orientações a cada uma de vocês que queira se tornar sócia do nosso sindicato e fazer como mais de 17 mil profissionais integrando aqui a Casa do Engenheiro e da Engenheira. Registramos também a presença do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, que também está presente no Espaço Senge, prestando informações sobre o trabalho desenvolvido pela instituição. Agradecendo também a presença da diretora Iracema Duval, do nosso vice-presidente José Luiz Azambuja e dos nossos diretores Dulfe Pinheiro Machado Neto, Nelson Portelinha e João Leal Vivian. Importante também destacar que os certificados do evento estão disponíveis aqui na recepção do nosso evento para aqueles que solicitaram no momento da sua inscrição e que no final será realizado um sorteio de 3 fones de ouvido sem fio entre as mulheres que estiverem presentes aqui ainda com a gente. E, na conclusão, vamos ter um coffee ali no Espaço Senge. Então, vamos lá. Eu convido ao palco a diretora do Senge, engenheira Vera Maria Crefe Carrion, para sua saudação em nome da diretoria do sindicato. Boa noite a todos e todas. Venho falar em nome do Senge, da diretoria do Senge. Cumprimento também os diretores aqui presentes. Cumprimento a nossa representante no Conselho, no Confeia, aqui presente, né? A engenheira
Andréia, que se faz presente. Cumprimento a todos por estarem participando com a gente nesse dia tão especial, nessa 18ª edição dos painéis de engenharia, nossa comemoração do Dia Internacional da Mulher, que é um dia de comemoração, um dia de luta também. Cumprimento também as mulheres, né? As mulheres que vêm travando uma luta já há muito tempo por ocupar o seu espaço, a mulher engenheira principalmente. Nós tivemos também uma mensagem, recebemos da ministra, que foi convidada, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Ela manda um comunicado para nós de que não pôde estar presente, que está em agenda no exterior, mas cumprimentando a iniciativa do SENGE, em comemoração esse dia da Internacional da Mulher, cumprimentando também todas as engenheiras. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu entendo que o Dia Internacional da Mulher é um dia que já vem há muitos anos a gente vem comemorando, porque a mulher sempre foi muito discriminada na sociedade e a mulher engenheira tem uma grande dificuldade, sempre teve, de participar no seu mercado de trabalho da engenharia. Entrar na universidade sempre foi muito difícil. Engenharia era uma profissão que se dizia era para homem, não para mulher, principalmente até na minha época, quando entrei na universidade. Agora, a Natasha vai nos dizer mais ou menos como é que está a situação, né? Então, a mulher ela precisa ter protagonismo, precisa se sentir bem na sua área de trabalho. E o SENGE, nós sempre aqui no SENGE defendemos e temos acompanhado a luta pela igualdade de gênero da mulher engenheira, ela ter a oportunidade que nem os colegas engenheiros, oportunidade de salários iguais para as mesmas funções. Nós temos lutado sempre para a questão do protagonismo das mulheres, também em cargos de chefia nas empresas, ou empresas públicas ou privadas, de que a mulher tenha, se sinta bem, uma mulher num chão de fábrica, numa obra, que ela se sinta sem preconceito, que ela possa atuar, que ela tenha um espaço profissional. E isso é importante, o SENGE sempre lutou e continua lutando pela igualdade de gênero. Então, nós precisamos fortalecer a nossa participação na entidade. Isso a gente sempre diz, nós precisamos estar presente no SENGE. O SENGE, para ter uma ideia, nós temos aumentado nas últimas gestões o número de mulheres participando da diretoria, mas nós precisamos de vocês. Então, nesse sentido, eu faço também o apelo de que a gente venha se associar ao SENGE, a gente participe da entidade, que a gente faça protagonismo no Sindicato dos Engenheiros, que a gente, junto com nossos colegas engenheiros, nós temos pautas gerais, mulheres e homens, e temos as nossas pautas específicas, mas que os colegas engenheiros estão junto com a gente. Então, venham participar, nós temos aumentado o número de participação de engenheiras no sindicato. Para terem uma ideia também, o nosso sindicato ele tem de mulheres participando na área de gestão de os funcionários mulheres, nós temos mais ou menos 75% de mulheres participando, inclusive em cargos de chefia na nossa entidade. Então, a gente está dando um protagonismo importante para as mulheres. O sindicato tem lutado por isso. Para terem uma ideia também, o CONFEA fez um levantamento de que, em termos de mulheres que estão cadastradas nos conselhos, nós temos no país na faixa de 20%. Ainda é pouco, mas está aumentando. Está aumentando o número de mulheres nas universidades. Depois a Natasha pode até melhor no debate nos dizer. Mas o SENGE tem acompanhado formaturas pelo interior do estado todo e a gente vê que tem aumentado o número de mulheres, principalmente na área de agronomia. Mas essa luta nós precisamos tentar fortalecer mais, mostrar que a mulher, ela participando da área tecnológica do país, na área de tecnologia, de ciência, ela também vai ser protagonista para o desenvolvimento do país, da área tecnológica, desenvolvimento da ciência e tecnologia. Então, o SENGE ele convida a todas, vamos participar na nossa entidade. Nós temos vários canais de participação. Nós temos o grupo de mulheres engenheiras, que, inclusive, ajudou a montar, junto com a diretoria, esse evento. A gente tem discutido questões femininas, questões da mulher
no trabalho, o assédio, questão de salário, maternidade. A gente vem há muito tempo já levando essas discussões. Então, nós temos o grupo de mulheres, nós temos o grupo de empreendedorismo, jovem engenheiro, que na universidade, até a Natasha, que vai representar, vai hoje dar palestra. Então, sobre os jovens também virem a participar, a gente tem participado nas universidades, em centro acadêmico, tentado chegar nos alunos, estudantes, para que eles entendam e vejam que o sindicato é importante. Um sindicato forte é importante para a gente levar as lutas gerais da engenharia, como a gente tem feito no sindicato, e das mulheres. Nós temos então, engenheiro empreendedor, um grupo de engenheiro empreendedor, como já foi colocado ali, que ajuda engenheiros e engenheiras que queiram ter protagonismo como empreendedores. Temos o jovem engenheiro. Grupo de trabalho, a gente também tem grupo de trabalho sobre questões climáticas, a gente pode se engajar também. Então, o sindicato tem várias formas de engajamento, de participação. Nós temos o grupo GT Solidário também, que é um grupo, o SENGE faz uma intermediação entre engenheiros e engenheiras que queiram fazer um trabalho voluntário, fazer um projeto para uma comunidade carente. Nós temos as comunidades ou entidades que necessitem, que não têm dinheiro, que não tenham forma de fazer um projeto, lá ver um projeto de engenharia, alguma ajuda que a gente, como engenheiro e engenheira, possa dar. Então, nós temos várias formas de participar no SENGE. Além de várias outras questões que o SENGE oferece, a questão de assistência à saúde, aposentadoria. Então, mas eu estou falando de atuação que a gente, como engenheiro e engenheira, possa ter. Então, eu convido, faço um apelo de que a gente fortaleça cada vez mais nosso sindicato. A nossa luta das mulheres também é uma luta geral da engenharia. Nós temos que lutar por manter o nosso salário mínimo profissional, lutar pelo salário mínimo profissional da engenharia, lutar por um desenvolvimento do país de tecnologia nacional, que a gente possa ser um país soberano com a nossa tecnologia. O SENGE sempre está nas lutas pela não privatização de empresas públicas estratégicas que nós temos. Então, o SENGE está inserido na luta também geral da sociedade. Nós temos que estar inseridos também pela democracia. Então, a luta da mulher também perpassa por uma luta geral da sociedade. Então, nós temos que estar juntos. Então, eu agradeço mais uma vez a todos que vieram aqui participar desse evento, as palestrantes, né? Já a Jéssica, nossa diretora, depois vai acompanhar vocês no debate. Agradeço a toda a diretoria presente, a todas as engenheiras. Então, venham na luta com a gente, venham junto, participem dos nossos vários canais que a gente tem, GT Solidário, Grupo de Mulheres, é importante, tragam as demandas necessárias para que o SENGE cada vez mais represente todos nós. E feliz Dia das Mulheres para nós e continuemos na luta, sendo protagonistas como engenheiras. Muito obrigada. Obrigada, diretora Vera. Hoje também recebemos a engenheira Andréa Brondani da Rocha, conselheira federal do Rio Grande do Sul, no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA. Convido a conselheira para fazer a sua saudação. Boa noite, colegas. É uma honra estar aqui com vocês. E eu sou engenheira agrônoma, natural de Santa Maria, criada em Porto Alegre, formada pela URGS. Rodei o mundo e voltei para minha querência amada, onde eu executo as minhas atividades como engenheira agrônoma. Me graduei em 1994 e me tornei associada do SENGE em 1995. E de lá continuo. Então, esse é o meu testemunho, diretora Vera, de que vale a pena ser do SENGE. E quero agradecer, primeiramente, o convite por estar aqui presente num dia que é especial. Para mim, é muito especial. E é o único dia do ano que vocês vão me ver usando rosa. E o rosa, para mim, tem o simbolismo, né? É uma data de marcar, de valorizar quem nos antecedeu. As mulheres que nos antecederam e que lutaram pelos direitos que nós gozamos deles hoje. E eu me sinto na obrigação de buscar mais
para as futuras gerações, as nossas filhas, os nossos filhos. Porque o benefício de uma sociedade ele não está separado, né, como bem disse a diretora Vera. E o benefício de uma sociedade ele passa de mãe para filho. Até brinquei com o diretor Azambuja, colega de profissão, né, agradecendo a presença dos homens e o apoio dos homens, porque todo homem tem uma mulher na sua vida, nem que seja sua mãe, certo? Então, não existe, na minha cabeça, na minha concepção, não existe essa separação homem-mulher segmentada. Nós somos seres biológicos com necessidades biológicas diferentes, com psicologia diferente e com um papel na sociedade diferenciado também. Então, nesse dia, a gente está discutindo e buscando as alternativas, as possibilidades, para trazer um benefício geral para a sociedade. E o SENGE, eu quero dar aqui o meu testemunho e os parabéns nesse momento, porque o SENGE ele busca justamente isso, um benefício para a sociedade de engenheiros. E quando eu digo engenheiros, não são engenheiros homens, é humanidade. O CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, nós temos hoje 3 conselheiras federais, é o CREA Bahia, CREA Rio Grande do Sul, e agora, mais recentemente, CREA Rio de Janeiro. As 3 conselheiras associadas à SENGE. Então, quer dizer, SENGE faz bem. Temos também 3 agora conselheiras suplentes, ou seja, no CONFEA a gente teve um crescimento, que são, para quem não conhece, lá a plenária ela é composta por 18 conselheiros, mais os suplentes, multiplicar por 2, então. É isso, é uma plenária bastante limitada. E eu sou franca defensora da federalização da plenária. Porque, assim como homem e mulher têm necessidades diferentes, os estados também têm necessidades diferentes, na minha concepção. E eu sou totalmente pró-diversidade. Quero parabenizar as colegas aí pelas lutas. E por nós termos, eu acho que hoje é um dia que, se tem algo a celebrar, é que a gente sobreviveu à pandemia, né? A gente aguentou o tranco. Porque, se olharmos os números de perda de emprego, as mulheres foram as que mais sofreram. Direto. E a resposta era, tu deve ter alguém para te sustentar. Não é verdade. Em torno de 50% da nossa sociedade brasileira é financiada por trabalho exclusivamente feminino. Mães de família que sustentam economicamente as famílias inteiras. Então, nesse contexto, eu imagino que a palestrante vai trazer números muito melhores para nós. É um prazer eu estar aqui para assistir essa palestra, para tomar conhecimento, porque isso reverbera lá no CONFEA, e a gente trabalha, como CONFEA, é a parte de fiscalização, mas também de valorização das entidades, da qual o SENGE é membro ativo de todas as atividades do CONFEA. Então, contem comigo como parceira. Esse ano é o fim do meu mandato. Eu fiquei 21, 22 e agora 23 é o meu último ano de mandato, mas eu estou inteiramente à disposição para auxiliar no que for possível, para realmente valorizarmos as atividades do SENGE, das entidades de classe também. Hoje de manhã a gente fundou uma, né, a AFEAG, a Associação Feminina de Engenheiras, e Agrônomas e de Geociências. Não é sectismo, não é bairrismo, é simplesmente pluralidade da sociedade para que, em conjunto, a gente consiga um futuro melhor para todos. E quero aqui externar o meu agradecimento ao apoio masculino. Como nós somos minoria no sistema, a gente nunca vai conseguir nada sem o apoio dos colegas. E não são todos os colegas que têm essa cabeça aberta. Por isso que a gente fica discutindo, e às vezes até agressiva no sentido de cobrar os nossos direitos, mas é para tentar, é quase que um forceps, né, que as colegas anteriores fizeram. Mas eu sei que a gente tem muito apoio. E se eu tenho um orgulho é de dizer, eu sou gaúcha e o Rio Grande do Sul me apoia. Porque na minha eleição eu obtive muito voto masculino também.
Eu nem usei aquela coisa votem em mim porque eu sou mulher, porque eu detesto vitimização. Tá? Mas quero aqui em público agradecer o apoio que eu sempre recebi dos colegas, das colegas do Rio Grande do Sul, que se eu estou aqui é porque eu recebi apoio. E aquela questão, né? Eu acho que as engenheiras, elas fazem engenharia porque gostam. Porque os engenheiros também. Mas quando a gente diz para o pai e para a mãe, vou fazer engenharia, a primeira coisa que diz, tem certeza? Tu vai sofrer. Isso eu não sei se mudou nas novas gerações, mas eu escutei agronomia, você vai morrer de fome, hein? Eu disse, não, eu sei plantar batata, não vou morrer de fome. Então, o que eu quero dizer assim que o mundo não é fácil, não é. Mas quando a gente faz o que gosta e tem apoio de colegas, através de sindicatos, de associações, etc. e tal, a gente se sente mais forte. E a união, fóruns de discussão e apresentações, elas geram amizades que duram para o resto da vida. E a gente está. Né? Então, a gente está, mas a gente também é. E fica o é. É meu amigo. Eu fui engenheira, serei sempre engenheira mesmo que me aposente. E tem muito trabalho voluntário, sim. Tem muito trabalho voluntário muito bacana aí para a gente devolver para a sociedade o que a gente ganhou. Fiz escola pública a vida inteira e faço alguns trabalhos também e vou tentar me engajar um pouco mais nas atividades do SENGE no voluntariado. Muito obrigada mesmo e vamos para uma boa palestra. Valeu. Então, o painel de hoje acontece da seguinte forma. Cada uma das palestrantes fará sua exposição inicial em torno de 10 minutos e segue-se uma rodada de conversa entre elas, mediada pela diretora do SENGE, engenheira Jéssica Moraes, a quem convido desde já ao palco, por favor. E mais próximo do final, vamos abrir o espaço para o encaminhamento de perguntas às palestrantes, que essas perguntas devem ser encaminhadas pelo WhatsApp que nós vamos projetar aqui, que vai ser projetado na tela, este. Eu convido o palco as palestrantes de hoje, professora Sandra Enloft, decana da Escola Politécnica da PUC. A engenheira Jéssica Flesch, da Faculdade Attitus de Passo Fundo. A engenheira Liane Dilda, consultora e mentora de carreiras. E a estudante Natasha Rosane Antônio Coelho, acadêmica de Engenharia Civil na URGS. Então, eu passo a palavra de imediato à moderadora do painel, engenheira e diretora do SENGE, Jéssica Moraes. Bom, boa noite a todos. Acho que a gente já, toda a diretora Vera, a nossa conselheira do Confea, já falaram tudo que a gente sente hoje, né? Mas eu aproveito para desejar a todas nós um ótimo evento. Acho que a gente tem muito a aprender com essas gurias aqui, né? Cada uma vai contar um pouquinho da sua visão. E é isso, gente. Eu espero que seja assim, que seja proveitoso para todos. Esperamos as perguntinhas, tá bom? Então, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao SENGE por organizar esse evento. E, como já falaram anteriormente, mas eu tenho que falar novamente, é muito bom ver os homens aqui, né? Porque a equidade de gênero nunca vai ser alcançada se não tiver a ajuda de todos. E nós já avançamos muito, mas nós temos muito que avançar, muito. Estamos longe ainda, né, de chegar no ponto onde nós queremos.
Eu vou falar um pouco, eu sou decana da Escola Politécnica, e nós temos, então, não só engenharia, temos informática, química, física, matemática e arquitetura na nossa escola. Então, eu tomei a liberdade de falar da área como um todo, né? Eu sou química e fiz mestrado e doutorado em engenharia de materiais na URGS. E hoje eu atuo no programa de pós-graduação em engenharia de materiais na PUC também como pesquisadora. Então, atuo mais na gestão e na pesquisa. Vou falar um pouquinho, bem rapidamente, da diversidade, as vantagens, igualdade de gênero, e depois um pouquinho de mulheres no mercado de trabalho, mas principalmente na pesquisa, e algumas ideias para mudar esse cenário. Então, acho que já foi falado antes, a gente está em sintonia, né? Que quando a gente está perto de pessoas diferentes, a gente fica mais criativo, trabalha mais e eu acho que o ambiente fica melhor também, né? E hoje eu estava lendo uma reportagem sobre os acidentes de carro, que dizem que morrem 17% mais de mulheres, porque os bonecos, né, na hora que fazem os testes de segurança, são baseados no homem, e como o homem dirige. Então, certamente, se tivéssemos mais engenheiras, mulheres, fazendo esses testes, né, eu fiquei até curiosa para saber se os bonecos são iguais e tal, mas não consegui me aproximar, ver isso, ou se o boneco do lugar do motorista era diferente do carona, né, porque tem aquela coisa que sempre é o homem que dirige, mas, enfim. Então, a diversidade é muito importante. E não só, né, de gênero, mas também étnico, racial, inclusão de pessoas com deficiência e promoção dos direitos LGBTQ+, e assim por adiante. E, mais uma vez, parabéns ao SENGE por criar esse espaço de discussão, porque nós precisamos discutir cada vez mais esses assuntos que são tão importantes e que, com certeza, farão, né, uma sociedade melhor. Nós temos, então, os ODS, o número 5, né, alcançar a igualdade de gênero e empoderar as mulheres e meninas, mas isso está válido desde 2015, entre várias outras coisas importantes, né? Mas, mesmo assim, a ONU diz que nenhum país alcançará a igualdade de gênero até 2030. Então, é reconhecido mundialmente que a gente tem que falar sobre esse assunto, e falar, não só falar, agir, né? Aqui, talvez as minhas colegas vão falar sobre salário, né? Mas eu achei eu vi ontem, eu acho, uma pesquisa sobre o salário das mulheres no Rio Grande do Sul, né? E, no mundo, eu li um documento da Unesco, feito com uma universidade inglesa, que, no mundo, as mulheres ganham 20% a menos que os homens. No Rio Grande do Sul, é 37,2%. Será que o nosso estado é mais machista ainda? Né? Não sei, no Brasil eu não vi, mas no mundo é 20%. E está mais ou menos de acordo aqui com o salário das engenheiras. Então, mesmo a formação, né, às vezes as mulheres têm uma formação muito maior e recebem menos. Eu vou falar que eu trabalho na universidade, o meu papel aqui é falar da universidade. Não sei se alguém aqui, além da Carla, trabalha em universidade. Não? Ninguém? Então, eu vou mostrar. Isso aqui é na universidade, a gente tem. Quem trabalha em pós-graduação tem bolsa do CNPq, de pesquisa. Não sei se alguém já ouviu falar disso. É um incentivo para as pessoas que pesquisam. E essa bolsa pode ser 2, um A, um D, um C, um B e um A. Um A é sempre no canto de cá. A lista de cima é sempre dos homens, claro. E a lista de baixo, sempre das mulheres, né? Com as engenheiras acontece assim.
temos menos engenheiras do que engenheiros, mas o que chama atenção aqui, eu não sei se tem um pointer aqui, tem, se eu vou conseguir, é que não está funcionando. Aqui, ele quando chega ali não aparece, eu acho. Enfim. Mas vejam aqui no canto direito, né, o 1A, ele sempre... eu acho que ele está falhando. Ele liga... Onde? Ah, aqui. Aqui, ó, no 1A, aqui são os homens e aqui são as mulheres. Então, aqui, quando é o nível mais baixo, temos bastante mulheres, e aí começa a diminuir. Que a gente chama, né, o telhado de vidro ou o efeito tesoura. Efeito tesoura porque quando as mulheres vão, quando vai subindo, né, em todas as organizações acontece isso. A gente tem mais homens, então verticalmente é muito difícil para as mulheres ascenderem. Para os homens é mais fácil. Aqui é na computação, mesma coisa, mas aqui ainda tem bolsistas 1 na computação. Mas, né, 1D, quando passa para A, despenca. Aqui, gente, eu trouxe para mostrar para vocês a saúde. A saúde tem bem mais mulher, 2. Mas quando vai indo, quando vai chegando nas bolsas de maior nível, despenca, né? Não é diferente na química, biologia, né, que tem muito mais mulheres fazendo biologia do que homens. E eu vou falar um pouco da Escola Politécnica. Vou mostrar alguns números rapidamente, para depois a gente poder conversar. Aqui, né, são nossos cursos de engenharia. O que nos salva é a engenharia química. Tem 50% em geral de homens e mulheres. Civil e produção, sempre em torno de 30%. E o resto aqui, né, pessoal, abaixo de 10%. Agora nós estamos com a mecânica com 9,8% de mulheres, e a gente está feliz, né, porque já teve muito menos. E agora aqui eu trouxe da área de informática, porque eu venho fazendo um trabalho, eu e meus colegas, de tentar conseguir bolsa para mulheres. E aí tem uma empresa chamada Poatec, que desde 2020 eles começaram a dar bolsa para mulheres em situação de vulnerabilidade. E olha o que aconteceu. Eles dão bolsa só para a ciência da computação, que é o curso que eles querem formar mulheres. A gente passou de 12% para 20%. Só que saiu muito na mídia. Então, e os cursos aqui, a gente também colocou coordenadoras mulheres, fez um trabalho também. E os cursos de informática a gente está conseguindo subir. Então, mas já é mais difícil nas empresas de engenharia conseguir bolsas para mulheres. Mas esse está sendo muito, muito importante. As meninas são maravilhosas. A gente tem feito seleção com 700 candidatas. Então, é um incentivo que eu vou continuar batalhando, né, para que a gente tenha mais esse tipo de incentivo. Pois aqui, a arquitetura, a gente também sempre tem em torno de 60% de mulheres, né? Por isso que a nossa escola politécnica tem entre 20% e 25% de mulheres, porque a gente tem arquitetura, engenharia química, civil e produção, porque senão não teria esse número. Mas aqui o que chama atenção é ciências aeronáuticas. A gente mudou, fez todo um trabalho com um grupo de psicólogas, era um ambiente extremamente sexista, machista. Nós fizemos um trabalho desde o início. A Escola Politécnica se formou em 2018. Antes a PUC tinha faculdades, tinha 22 faculdades, hoje tem 7 escolas. E a Politécnica é uma delas. Então, a gente fez um trabalho bastante grande no curso de Ciências Aeronáuticas e nós passamos de 7% de mulheres para 14%. E eu acho que vai aumentar, porque na recepção dos calouros eu era das turmas que tinha mais mulheres. Nossas pilotas. E aí, como mudar esse cenário? Eu já falei, que é as bolsas, né?
meu tempo está acabando, são as bolsas, mas o que a gente também tem feito são grupos um grupo que se chama Gurias da Politécnica. Elas fazem um trabalho com as calouras, né? Daí não tem só as meninas, tem os meninos também que participam. E a gente eu notei, né, que eu mesmo, gente, quando tinha que mandar alguém em escola falar de engenharia, eu pedia para meus colegas, porque tem muito mais homens disponíveis. Então, a gente mudou isso, elas estão indo nas escolas, elas estão apresentando trabalho, estão conversando na reunião geral de professores, elas foram, porque os professores dão aula só para os homens. Eles chegam e dizem, e aí os guri da engenharia como estão? E aí as gurias ficam excluídas. Então, eu pedi para elas irem na reunião geral de professores e falar que elas não se sentem bem. Então, porque isso é da nossa sociedade, nós somos criados assim. Então, a gente tem que fazer uma conscientização, e isso a gente tem feito, né? Vários eventos em que as meninas participam. Agora elas ganharam uma sala, a gente está preparando para que elas tenham um espaço para ficar junto. Daí todo problemas de assédio, outros problemas que surgem, fica muito mais fácil, né, para a gente lidar tendo um grupo organizado que consiga dar apoio para as colegas. Então, a gente tem trabalhado nisso. E trouxe, então, em 10 minutos, algumas ideias para depois a gente discutir. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Sandra. Eu passo a palavra para a nossa próxima palestrante, a Jéssica. Então, acho que foi. Não, acho que vou usar o teu. Então, tá. Me escutam bem? Sim, acho que sim, né? Então, boa noite a todos. Eu sou a Jéssica, como bem apresentada, Jéssica Flesch Novaes, sou engenheira civil, sou formada pela Universidade de Rio Grande, pela Federal de Rio Grande, sou natural de Porto Alegre, vivi a minha adolescência toda em Canoas e fui fazer a faculdade em Rio Grande. E uma curiosidade, pegando até o que a Vera comentou, é que na época de fazer o vestibular, no 3º ano, de onde eu conheço essa moça, inclusive, a minha vida inteira, eu falei que eu ia ser dentista. Alguém, em algum momento, falou para mim que eu tinha cara de dentista e eu acreditei. Sendo que eu sempre detestei biologia, a única coisa da biologia que eu gostava era genética, porque tinha umas continhas, né? Mas eu acreditei naquilo. E aí, num evento da URGS, o Portas Abertas, eu fui conhecer a faculdade de odontologia e atrás a de farmácia. E aí eu tive noção que aquilo realmente não era para mim, que além de não gostar de biologia, eu não sei lidar com sangue e dor. Assim, eu passo realmente mal, então o negócio não era para mim. Mas por que eu falei sobre isso? Porque a essa altura já faltavam 3 semanas para o final das inscrições da maioria dos vestibulares possíveis ali, porque eu não tinha ideia ainda de sair de Canoas, da Grande Porto Alegre. Faltavam 3 semanas e eu não sabia para onde eu ia. Corre na escola, faz teste vocacional, conversa com fulano, conversa com ciclano. Sempre fui da área de exatas. Isso era nítido, assim, eu que não quis perceber. O negócio era matemática, química e física. E nos testes vocacionais iam dando coisas parecidas com isso. E eu nunca vou esquecer que o meu primeiro vestibular eu fiz para arquitetura, faltando 3 semanas, e simplesmente porque a primeira opção que dava lá nos testes dos psicólogos era engenharia civil. Mas alguém me falou, eu conhecia muito pouco da área, então acho que a importância de eu sou professora na Atitudes Educação em Passo Fundo, a importância de a gente ir nas escolas, explicar o que faz a engenharia como um todo, quais as possibilidades, porque alguém me falou, não, então tu pega a tua segunda opção, que é a arquitetura, porque a arquitetura é para mulheres e engenharia para homens. Eu estava completamente perdida. O que eu fiz? Eu segui o que estavam me dizendo. Eu não sabia aquela história, né? Se a gente não sabe para onde vai, para onde quer ir, qualquer caminho serve. E foi o que aconteceu. Fiz o meu primeiro vestibular para arquitetura e não passei. Hoje eu digo que bom, acho que foi o destino me livrando de alguma coisa, porque não tem absolutamente nada a ver com a minha pessoa.
Eu acho que arquitetos, apesar de áreas complementares, são bem mais criativos, bem mais ligados às artes, e eu sempre fui muito analítica. Mas chamar a atenção, isso era 2007, 2008, que se fazia isso. E hoje, na faculdade, estando como professora e também como coordenadora do curso de Engenharia Civil, eu percebo que isso ainda acontece. Tá? Então, acho que várias pessoas aqui ainda estão na faculdade e imagino que as meninas tenham alguma referência. Isso foi o que aconteceu comigo quando eu estava na faculdade, porque era um ambiente... eu ainda tive sorte, eu acho, lá na Federal de Rio Grande, nós éramos, não os professores, mas de alunos, mais ou menos 50-50, era muito próximo, assim, na engenharia civil, né? Nas demais não, mas de ter uma pessoa, um professor como referência. E hoje eu percebo muito isso, que as alunas têm em mim, essa referência por ser coordenadora, inclusive, de ver que as mulheres podem sim se formar, podem sim se pós-graduar, fazer o que elas quiserem, né? E, além disso, entrar bem no mercado de trabalho e assumir cargos de gestão. Na Politécnica, lá, a gente tem arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção e ciência da computação. Quando era antes só a engenharia civil, quando as demais engenharias surgiram, eu estava coordenando as 4 na época. E eu me lembro que foram muitas meninas que vinham e perguntavam, tá, mas e como é que é se eu entrar, se eu sou menina, como é que vai acontecer a coisa ali? E até hoje eu recebo muitos presentes no final do ciclo dos alunos, e a maioria deles vem falando em uma mulher forte, em uma inspiração. Então, a gente vê como é importante o papel da mulher ali dentro como uma representatividade. Eu percebo isso muito na faculdade, seja nos discursos dos alunos também, na hora da formatura, aquele momento tão sonhado, isso aparece também de dizer como é importante. Lá na faculdade de engenharia, pegando as 4 engenharias, os números são muito parecidos, né? Na civil, hoje a gente tem cerca de 30% de mulheres, a produção um pouquinho mais, as demais, elétrica, então, né, despencou. A mecânica ainda tem, um gato pingado, assim, aparece. Mas, na gestão, nós somos 3 coordenadores de engenharia e são 2 mulheres. E sempre que a gente vai nas escolas, a gente fala, vocês podem ser o que vocês quiserem. Porque eu acho que, para mim, aquilo foi importante, então eu entendo que a gente tenha que continuar falando. Hoje é um dia para a gente repensar, assim, e eu estou grávida, e hoje foi um dia de pensar mais, porque eu estou esperando uma menina, Alice, e eu sempre penso assim, como eu posso contribuir, né, enquanto engenheira, enquanto mulher, na sociedade. E hoje, pensando que eu ia vir conversar com vocês, e ainda fiquei pensando, agora eu vou ser mãe, já sou mãe, né, de uma menina. O que vai acontecer? Como é a criação? O que vai ser diferente? Então, que mundo a gente vai deixar? Então, hoje o dia é realmente de luta, de falar. Às vezes a gente cansa, né? E aí a gente vai cansando, vai sendo muito desacreditada e passa por loucas, muitas vezes, em muitas reuniões. Às vezes, de tanto insistir, eu acabo passando por louca. Acontece bastante quando vem as peças do marketing. Ainda acontece, tá? Quando vem as peças do marketing lá na faculdade, são 4 engenharias. Temos a faculdade de arquitetura, o mestrado em arquitetura e o mestrado em engenharia civil. E eu sou aquela que todo semestre, incansavelmente, vai na porta do marketing bater, ou se não é feita ali dentro mesmo, porque a maioria das peças de divulgação, quando a gente está falando de engenharia, tem somente um homem. Não são 2 peças, e aí uma é um homem e outra é uma mulher, né? As peças da engenharia são associadas ainda aos homens, e as peças da arquitetura, não para minha surpresa, são associadas às mulheres. Então, isso significa que, sim, ainda em 2023, a gente tem que se reunir, tem que ficar falando, tem que ficar, às vezes, passando por maluca, porque eu acho que eles devem dizer de novo essa guria vindo falar sobre isso. Sim, enquanto as coisas não mudarem, eu acho que a gente tem que falar bastante. Tá? Sobre o mundo profissional, assim como na faculdade, eu acho que eu tive bastante sorte mesmo. Na faculdade, nós éramos 50-50, e em todos os lugares que eu passei, alguns eram
ambientes bem masculinos. Já trabalhei em rodovias, né, distante, assim, estava em construção de rodovia, em locais mais distantes, instalada em hotel. Então, era aquele ambiente de trecho mesmo, com muitos homens. Mas eu sempre tive, dá para dizer, sorte, porque comparando com várias colegas, coisas que já passaram, de nunca ter tido nenhuma situação constrangedora. Mas é perceptível, o meu noivo, ele é engenheiro civil também, nós formamos juntos, e sempre foi muito perceptível, desde a faculdade, o esforço que eu tinha que fazer para ser ouvida e o esforço que ele tinha que fazer, né? Então, eu tive sorte por não ter passado por situações constrangedoras, mas, ao mesmo tempo, eu ainda percebo e passo isso para as meninas, que são minhas alunas, que conversam comigo, que sim, que elas vão ter que acordar todo dia com um pouco mais de energia do que os homens, porque elas vão gastar a energia convencendo as pessoas que elas são capazes, né? Acho que hoje é o dia da gente falar exatamente disso, assim, das capacidades, e que não vai ser fácil, não vai. Fui falando. Não sei se eu ainda tenho uns minutinhos, então dizer para vocês que meninas engenheiras, que a gente precisa explanar isso, a gente precisa continuar lutando, porque ainda falta muito. Se ainda se escuta, a Natália vai falar, mas se ainda se escuta que engenharia é para os homens e que a arquitetura ou outras faculdades são para as mulheres, é porque a gente precisa continuar falando. E eu agora pensando na lista, eu não vou parar, e espero que estejamos juntas, porque uma andorinha só não faz verão, então que a gente consiga, nessa luta, todas as engenheiras, levarmos isso adiante. Acho que sim. Muito obrigada, Jéssica. Eu passo a palavra para a nossa próxima painelista, a Liane. Boa noite a todos. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de retornar a essa casa. Quando eu já estive aqui, estava olhando nos quadros, né? Comecei lá, eu digo, não estou onde eu estou. Em 1987, já fiz parte dessa casa. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouco com vocês o desafio que é ser engenheira e líder. Ah, não estava? Recomeço? Então, compartilhar um pouco que, conforme falaram as outras colegas que estão na mesa aqui comigo, o desafio que é chegar a posições de liderança. Então, um pouco de mim, né? Eu nasci em Marau, Rio Grande do Sul, sou gaúcha, brasileira, italiana também. Sou a mãe de Amanda e me considero corajosa por ter enfrentado mais de 4 décadas na engenharia, solidária e eterna aprendiz. Sou formada em engenharia, segurança do trabalho, tenho alguns masters, um deles foi em segurança, gestão empresarial, especialização também em segurança do trabalho. Recentemente, para incentivar minha filha e compartilhar um pouco da vida profissional dela, que ela trabalha com moda, eu fui fazer gestão de moda, para ver como é que era isso, né? E muito voltado para a sustentabilidade. E formação em liderança. Perdi a conta dos inúmeros treinamentos, cursos, workshops para liderança. Trabalhei como executiva de sustentabilidade em empresas de energia, empresas de mineração, de infraestrutura e de engenharia consultiva. Eu tenho na minha carreira a participação nas maiores obras de engenharia, principalmente na construção de hidrelétricas, né? Passei. Diversas premiações nacionais e internacionais, e hoje em dia eu atuo em consultoria de sustentabilidade, ESG, e sou mentora voluntária num programa de mentoria para mulheres, mentoria de carreira. Ok? Próximo. Nós vamos
para falar de mulheres engenheiras, nós não podemos deixar de falar da Edviges. Ela se formou em 1917. Foi a primeira mulher engenheira a formar-se. Acreditem vocês, mais de 100 anos de fundação da primeira escola de engenharia no Brasil. Depois nós tivemos a primeira engenheira negra, que se formou em 1945, a paranaense Enedina. E agora, em 2023, olha lá que bonito o número, 211 mil engenheiras, 20% dos engenheiros desse Brasil. Temos muito ainda para avançar, mas em 100 anos avançamos 211 mil. Né? Então, é um motivo de celebrar, sim. Bom, falar da minha carreira, como é que eu vou resumir mais de 60 anos de vida e 40 anos de profissão? Eu tive uma infância muito feliz, numa família numerosa, num pai construtor. O meu pai foi um dos primeiros CREAs do Rio Grande do Sul. E a minha mãe, dona de casa e muito solidária. Então, esse aprendizado do empreendedorismo, da solidariedade, eu trago de família. Como nos anos 70, como adulta jovem, eu já trabalhava no escritório do meu pai, que na época era uma construtora com mais de 100 empregados. E ali eu cuidava de toda a parte administrativa. Me formei em contabilidade e ingressei na engenharia. Como a Jéssica, sabe qual foi meu primeiro vestibular? Arquitetura. Não passei. Aí passei na engenharia, olha só. Nos anos 80, então, eu me formei em engenharia e iniciei as minhas atividades profissionais aqui no Rio Grande do Sul. Participei do SENGE, fiz o pós-graduação em Engenharia de Segurança, coordenei o primeiro curso do Brasil de Engenharia de Segurança na PUC, aqui no Rio Grande do Sul, e também participei, na época, no desenvolvimento do currículo do curso de Engenharia de Segurança, que está aí até hoje, e nas atribuições profissionais. Então, desde cedo, eu me engajei em movimentos, em mudanças. Nos anos 90, nasceu minha filha Amanda, e eu dei mais uma decolada na carreira. Mesmo sendo mãe sola, né, mãe sozinha, né, porque eu criei e eduquei minha filha sozinha, eu consegui evoluir. Eu fiz Master Internacional, eu mudei de empresas, saí de empresas estatais e fui para a iniciativa privada, e na iniciativa privada eu mudei 2 vezes, ou seja, em uma década eu mudei em 3 empresas e todas evolução. Também recebi as empresas, né, que eu trabalhei, receberam, não sei se vocês conhecem, eram empresas de energia que têm a medalha Eloy Chaves, com melhor desempenho em saúde e segurança. Então, nessas empresas que eu trabalhei, sempre obtivemos os primeiros lugares. A próxima. Continuei evoluindo na carreira. No ano 2000, inclusive, de 2000 a 2010, eu passei um período em Porto Alegre, trabalhei em algumas empresas de energia aqui, e fui uma das precursoras das alterações da NR10, né, que é trabalhos com eletricidade. Depois de 2010, continuei evoluindo na carreira, e aí foi um período muito importante, porque esse período eu me perguntava, quando eu vou parar? Né? Quando eu vou fazer uma mudança na carreira? E isso aconteceu um pouco antes de eu ir para a mineração. Quando eu fui para a empresa de mineração, eu decidi que seria a última empresa que eu trabalharia como executiva. Depois disso, eu não tinha ideia ainda o que eu faria. Então, nessa empresa, nesse período de 2010,
acumulei outras áreas na minha gerência, qualidade, meio ambiente, a parte social, aprendi muito sobre governança, fiz cursos de governança e decidi que era momento de parar. Então, a partir de 2020, que é o momento que eu estou agora, eu me aposentei da vida de executiva, mas não da carreira. Eu continuo atuando como consultora e continuo fazendo trabalho voluntariado. Então, o que é ser líder? O que eu entendo que é ser líder? Ser líder requer paixão pelas pessoas, pelo planeta e uma aprendizagem constante. A liderança é um comportamento, é uma forma de agir e de pensar, mas de agir também com o coração e realizar sonhos. Não basta simplesmente querer ser líder para fazer gestão de pessoas ou de processos. É para ajudar que essas pessoas também alcancem seus sonhos. Então, eu coloquei aí uma série de verbos que eu entendo que hoje e definiram minha carreira, que é ser, é pensar, é agir, é se autoconhecer, aprender, enfim, encorajar, respeitar, cultivar a espiritualidade, cuidar da saúde física e mental, amar e viver. Liderança não é uma coisa isolada, é um conjunto de maneiras de ser. E cada um encontra a sua maneira de ser como líder. É muito importante essa autenticidade. E para as engenheiras, como alcançar essa liderança? Primeiro é o autoconhecimento. Quem não se conhece não consegue liderar. É muito importante, e esse autoconhecimento, ao longo da vida, a gente vai aprendendo mais sobre nós mesmos, nossos comportamentos, nossas reações. Ser dona, ou seja, pensar e agir como líder. Quem quer ser líder e optar por esta trilha, precisa pensar e agir como tal. Não precisa ter medo, não. Reinventar-se, identificar os gaps de conhecimento e as potencialidades. Assumir os papéis, entender o mundo atual, entender as fases que nós estamos, as minhas colegas conversaram, o pós-pandemia, essas mudanças que estão acontecendo. Saber se comportar frente às incertezas. Quem é líder não sabe o dia de amanhã. Eu estava conversando com uma mentorada minha, que tem 10 meses de liderança, e a gente estava conversando, eu perguntei para ela, e se chegarem para você e falarem assim, olha, nós temos que fazer uma reestruturação na organização e teremos que desligar tantas pessoas. O que isso significa? Como que você vai fazer? E na semana seguinte ela disse, aconteceu. Não é? Então, nós temos incertezas, ou incertezas internas, ou causadas por agentes externos. Buscar a autenticidade, caráter, valores, propósitos. Qual é o propósito? O que eu quero como líder? O que eu quero deixar como legado? E ser a melhor versão de você mesma. Às vezes a gente quer se comparar com uma outra pessoa. Talvez não consiga, mas tem que buscar sempre ser a melhor versão. E o aperfeiçoamento constante. Não basta só a formação universitária. Ela é a base, mas não é suficiente para a liderança. Precisa ter formação em liderança, idiomas. Sem idiomas,
não tem nem como pensar em ser líder. Tecnologia e inovação e a parte social e ESG. E muitas coisas que virão pela frente. Eu estava lendo uma reportagem que aumentou um pouco o número de mulheres em conselhos de administração, porque as empresas estão buscando a competência em ESG e as mulheres estão se aperfeiçoando mais do que os homens nessas questões. Então, tenho muito tempo ainda? Pouquinho, vou passar rápido. O relatório do World Economic Forum, que fala sobre a equidade de gêneros, fala que nós demoraremos 132 anos para igualar homens e mulheres. O Brasil está no 24º lugar de classificação entre mais ou menos 146 países. A quantidade de cargos de mulheres em liderança é somente 33%. É muito baixa ainda. E as mulheres perderam muitas posições de liderança e posições no mercado de trabalho em função da pandemia. Elas foram mais afetadas do que os homens. Aqui, eu não vou detalhar muito aqui, só para colocar que, na liderança, enquanto os homens, quando nós entramos na carreira de líderes, né, nós temos 48% de participação. Mas, como colocou a nossa colega, olha lá nos níveis de presidência, de CEOs, somente 26%. Então, nós, mulheres, temos que entender que nós podemos, sim, chegar lá. E nós temos esse direito. Nós temos que nos colocar desta maneira. E o Brasil? Vermelhinho, né? No ODS número 5, que é de igualdade de gênero, nós estamos desse jeito, gente. Os desafios são enormes. Tá? Eu não sei se depois essa apresentação vai ser compartilhada, mas daí dá para detalhar mais. E é muito importante falar a diferença entre igualdade e equidade. O tema da campanha deste ano do Dia Internacional da Mulher é equidade. Equidade quer dizer que eu colocarei cada recurso dependendo da necessidade da pessoa. Então, vocês podem ver na figura abaixo que eu tenho bicicleta de vários tamanhos, é de acordo com a necessidade. Por isso que as mulheres precisam de cotas, precisam de incentivos, precisam de mais atenção, porque foram esquecidas por séculos. Então, não quer dizer que agora eu só vou falar das mulheres. Não, é porque nós precisamos disso. Eu vou pôr rapidamente o videozinho. Como é que eu coloco aqui? Eu não consigo aqui. Você coloca para mim, por favor? Acho que deu. Mas está sem som? What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why?
Because what else are we going to believe? When by age 7, we're more likely to think that boys are smarter than us. That's ridiculous. When we are 3 times less likely to be given a science-related toy, that's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Mums, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. E agora que eu volto aqui. Então é preciso abraçar a equidade. Mulheres e homens trabalhando juntos agregam muito mais. É nisso que eu acredito. Aplicam competências necessárias, úteis e complementares para resolverem os diversos problemas e assumirem responsabilidades compartilhadas perante a sociedade, as empresas, as organizações, a família, o meio ambiente e a vida. Obrigada. E passo a palavra para a nossa última palestrante, a Natasha. Boa noite. Me ouvem bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento, que se faz muito necessário, dadas as circunstâncias, né? E eu vou fazer uma breve apresentação sobre alguns aspectos da universidade que eu acho interessante ressaltar como desafio ainda a engenharia para as mulheres e um pouquinho sobre minha trajetória. Muito obrigada pela presença de todos. Então, um segundo. Meu nome é Natasha Rosani, eu tenho 24 anos, sou estudante de Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Atualmente eu estou no 7º semestre e eu moro na região metropolitana, em Alvorada. Aqui, brevemente, um pouquinho da minha trajetória. Começou lá em 2015, no meu primeiro estágio no Tribunal de Justiça. Nada a ver com engenharia, mas a necessidade faz a vez. E nesse lugar eu tive contato com muitas pessoas que já estavam dentro da universidade. Foi crucial para mim, porque em 2017, quando eu terminei o ensino médio, eu ingressei na URGS, na engenharia de materiais, inclusive, visando um pouquinho mais da área ambiental, né? Nós temos na engenharia civil o problema do resíduo de construção e demolição. Eu buscava atuar um pouquinho mais nessa área, mas eu não me identifiquei muito com o curso. Então, em 2018, eu fiz transferência interna para o curso de engenharia civil. Só que, nesse meio tempo, eu já percebi que não seria só o desafio de entrar na engenharia que ia me acompanhar. Teria também questões financeiras e socioeconômicas. E eu já percebi, nesse meio tempo, que seria um pouquinho mais difícil avançar no curso, né? Então, eu comecei a procurar por estratégias que garantissem a minha permanência dentro da universidade. Comecei a trabalhar, mas eu também percebi que isso ia me prejudicar um pouco no curso, porque prejudicava o meu avanço, já que eu conseguia fazer cerca de 3 disciplinas por semestre e eu ia levar mais de 10 anos para me formar. Então, eu busquei por programas que pudessem me auxiliar a reduzir um pouco desse tempo, né, e me ajudar financeiramente, que era o ponto que mais apertava. Então, em 2020, eu tive a alegria de ser classificada para uma bolsa permanência no Fundo Centenário. O Fundo Centenário surgiu a partir da iniciativa de estudantes da engenharia de produção, que captam recursos das empresas privadas, investem esse recurso e pegam o lucro desse recurso para dar bolsas permanência para estudantes em situação de vulnerabilidade. Consegui a bolsa permanência que eu tanto queria, e, a partir daí, eu consegui participar de mais programas que a universidade oferecia, que eu nunca conseguia participar porque eu estava sempre trabalhando fora, né? Já que eu estava no comecinho do curso e era um pouco dificultoso conseguir estágio na área.
Então, em 2021, eu comecei a participar do grupo PET, da Engenharia Civil da URGS, né? É o Programa de Educação Tutorial do Governo Federal, onde a gente desenvolve diversos projetos que são tanto voltados para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade. Um exemplo de projeto que eles desenvolvem para a sociedade é o URGS para Todos, onde os participantes do PET vão até escolas públicas e explicam para os alunos como que eles podem se inscrever no ensino superior. Muitos deles não sabem o que é ProUni, não sabem como se inscrever na URGS, às vezes não sabem nem o que é a URGS, né? E a gente explica como que eles podem se inscrever, como que eles fazem para escolher o curso, né? E onde que eles podem obter mais informações sobre o curso, porque muitas vezes, que nem a palestrante citou, ninguém tem muita noção do que faz cada curso, né? E aí a gente participa desse projeto nas escolas públicas, né? Participei e tive a alegria de levar para a minha escola. Outro projeto que a gente também desenvolvia era desenvolver a oratória dos estudantes de engenharia, porque isso é algo que acaba sendo deixado um pouco de lado nos cursos de graduação, visto que a gente tem muita matéria técnica para se dedicar a estudar, né? Então, eu também tive a alegria de participar desse projeto. E outro que seria mais voltado para a área acadêmica seria a capacitação em softwares, como o Excel, o Revit e o AutoCAD, né? São hard skills que ainda, às vezes, a gente não consegue se dedicar muito bem. Depois de participar do PET, tinha outras atividades da universidade que eu queria fazer parte. Então, eu tive a alegria de me inscrever e ser selecionada para uma bolsa de iniciação científica no LANTAC, o Laboratório de Materiais e Tecnologia do Ambiente Construído. A alegria maior ainda é saber que esse laboratório é tocado por 3 professoras da Engenharia Civil e a professora Laís, da Arquitetura, né? Tem a professora Ângela Borges Mazueiro e a professora Denise Carpena Dalmolin. E lá, uma das principais áreas mais tocadas é a questão dos resíduos de construção e demolição, né? Eu fiz parte dessa pesquisa e outras pesquisas que envolviam mais a questão da alvenaria, né? Isso já foi no ano de 2022, né? Porque no ano de 2021 me dediquei mais ao PET. E depois de participar da iniciação científica, eu também queria saber como é que era a área da engenharia civil. Então, me inscrevi para estágios, né? Até chegar na FR Engenharia, que é a empresa que eu estou atuando até hoje, trabalhando na segurança contra incêndio. E o convite para participar desse evento partiu da minha chefe, que está ali, a engenheira Fernanda Rivas, empreendedora da FR Engenharia. Muito obrigada pelo convite, chefe. Aqui eu citei os principais desafios, que eu acho que são os que eu mais percebo nas minhas colegas, né? E eu elenquei em 3 grandes grupos, né? Ingressar na universidade, principalmente uma universidade federal, entrar no mercado de trabalho e permanecer no mercado de trabalho. Então, na questão do ingresso no mercado de trabalho, principalmente numa universidade federal, como também já foi citado aqui, eu tinha muitos questionamentos sobre engenharia civil para homem ou para mulher, né? Arquitetura, infelizmente, para homens ou para mulheres. Muitos questionamentos por parte da família sobre fazer um curso que é voltado para homens, né? E, posteriormente, participando dos eventos, né, do PET e dos programas voltados para os alunos, se o curso era misto ou se tinha muitos homens, se a gente recebia assédio ou se a gente conseguia se integrar melhor. E, felizmente, eu tive a alegria de dizer que o nosso curso agora é um pouco mais 50-50. Mas ainda traz muitos desafios que, infelizmente, não vão ser transpostos de maneira fácil, mas que estamos conseguindo avançar. Um dos principais desafios que eu percebo na Universidade Federal ainda é que ela acaba se tornando um ambiente muito hostil para outros grupos de mulheres que não conseguem adentrar. Por exemplo, mães trabalhadoras, né, mulheres membros da comunidade LGBT, por exemplo, mulheres trans. E eu cito esse grupo porque é o único grupo que eu ainda não vi participando de um curso de graduação dentro da URGS, e eu já estou lá há 6 anos. Né? Outros membros da comunidade LGBT eu já percebi, que nem pessoal que é, enfim, que não é do grupo trans, e também mulheres com baixa renda, porque muitas vezes permanecer numa universidade onde o curso é dado em período integral requer implicações, né? Mães com filhos, possuem baixa renda, precisam trabalhar, não conseguem se manter dentro da universidade, acabam buscando por universidades menores, né? E não conseguem permanecer na Universidade Federal. Além disso, levam mais de 10 anos para se formar e acabam desistindo do curso. Então, não vem engenheiros baixa renda.
Depois, falando um pouquinho sobre a inserção no mercado de trabalho, né? Tem muitas empresas que ainda têm preferência por contratar homens, porque homem não engravida, homem não tem que cuidar do filho quando fica doente, né? Normalmente é a esposa ou a mãe da criança, né? Então o pessoal não consegue ser contratado. E também ainda é um ambiente de maioria masculina. E que implicações que isso requer? Nós precisamos mostrar o nosso valor 2 vezes mais. Porque sempre vai ter alguém que acha que tu é frágil demais, pequena demais, para fazer determinada função que qualquer um faria, né? Então, ainda precisamos transpor essa barreira. Fora, né, o desafio de ser contratada. E depois, permanecer no mercado de trabalho, projetando sua carreira. Nós somos muito cobradas ainda sobre ser boas mães, boas profissionais, e ainda por cima, nos cuidarmos como mulheres, o que eu acredito que deveria ser uma escolha de cada mulher, porque cada uma sabe como cuidar melhor do seu corpo, né? Mas, ainda assim, frequentemente eu percebo professoras sendo julgadas por não serem muito femininas, ou por não serem boas mães, por estarem participando dos seus congressos, entre outras atividades. Infelizmente, eu tive que presenciar uma professora levando sua filha para dar aula, porque não tinha com quem deixar, né? E ela fez questão de divulgar isso como uma crítica, né, sobre a universidade não ser ainda um ambiente tão próximo para mães. E, transpondo essas barreiras, conseguir se manter na carreira, enfrentando outros problemas, como o assédio e a baixa remuneração. Como foi citado aqui, tem muita gente que permanece na engenharia porque gosta, porque é bem desafiador, né? Permanecer na sua carreira sofrendo assédio, levando esses problemas, né, para pessoas que poderiam dar maior visibilidade e resolver esses problemas, não ser ouvida, né, e ter que escolher entre permanecer com o assédio ou sair fora, porque as situações não mudam. E a remuneração que muitas vezes a gente trabalha mostra resultado, que seria o fundamental, e, mesmo assim, recebe abaixo, como foi mostrado pelos professores aqui que trouxeram os dados. Tá? Um programa que eu tenho a alegria de dizer que está mudando a nossa universidade é um programa da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que proporciona para mulheres baixa renda auxílio creche, para que elas possam estudar e terem onde deixarem seus filhos, para poder progredir na carreira. Aqui eu trouxe um dado do Nexo Journal, que mostra a taxa de desocupação, considerando o número de pessoas que estariam dispostas a procurar um emprego, conseguir um emprego, e não conseguem, dividido pela população economicamente ativa, discretizando mulheres brancas, homens brancos, mulheres negras e homens negros. Independente da faixa de instrução, do grau de instrução da mulher, ela sempre fica atrás, né? E esse dado é muito triste porque ele é atual, é de 2020. Então, percebe-se a nossa dificuldade de adentrar no mercado e permanecer nele, né? E, seguindo, eu trouxe um questionamento, né, que já foi levantado aqui. O que se pode fazer para que os próximos Dias Internacionais das Mulheres venham acompanhados de mudança efetiva? Né, que a gente tenha coisas boas para vir falar aqui, dentro do que nos cabe, do que a gente pode fazer. Por exemplo, é lutar por mais creche na nossa cidade? É contratar uma mulher? Pensar 2 vezes se eu não estou sendo talvez um pouco sexista nas minhas atitudes, né? É lutar para que as mães possam ter com quem deixar seus filhos, possam se dedicar às suas carreiras para trazer o sustento para casa, muitas vezes, engenheiras e profissionais de outras áreas, né? Vamos pensar para melhorar a nossa sociedade. Muito obrigada, deixe meu contato ali embaixo, né? E eu estou tremendo um pouquinho que eu estou com frio. Muito obrigada. A gente está recebendo muitas perguntas aqui, mas eu quero começar falando um pouquinho como é importante a gente ter... Cada pessoa que hoje falou sobre a sua trajetória e como as trajetórias são diferentes, né? A gente tem a Jéssica, que agora é mãe, a gente tem uma que já está com as filhas criadas, e a gente tem umas que estão assim, que estão recém começando na sua vida, né? E Você é avó, né? a gente tem uma avó... Quase avó. Tem uma filha, Alice. Tem uma filha... na realidade, eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma mulher, né? E a minha filha está grávida. A minha filha se chama Alice. E a minha neta vai se chamar Amélia. Amélia, porque ela mora na França. E eu gostaria, assim, de conversar um pouquinho com vocês, que eu sei que, com certeza, nós temos muitas dificuldades, temos muito ainda
o que lutar, mas eu acho importante a gente falar que a gente também... o que nos diferencia no mercado de trabalho, né? Uma coisa que a gente conversa muito aqui no Senge, que eu converso com as gurias, que eu acabo chamando todas de gurias, é que, sim, a gente tem muita luta, mas a gente também tem uma diferença. Por exemplo, além de conseguir fazer tudo, ser mãe e fazer tudo isso de salto alto, que nem é aquela frase que fala, eu vejo que as mulheres são muito mais detalhistas nos trabalhos que elas entregam. A qualidade do trabalho de uma mulher em relação a detalhes é muito melhor. Então, assim, às vezes a gente tem aquele preconceito que a gente chega na obra, o que essa guriazinha aqui quer falar, quer mandar em mim, né? Mas é interessante ver isso, porque eu vejo muita diferença nisso. E, às vezes, a gente acaba contratando o homem, porque ele é mais conhecido, ou porque ele é mais velho, ou alguma coisa assim, e a gente acaba perdendo de conhecer um trabalho tão importante que as gurias conseguem fazer. Né? E, assim, vocês podem conversar comigo, senão eu vou pegar o microfone e já vou falando, não vou parar mais de falar. Né? E uma coisa que eu queria saber, assim, como... Porque eu ouvi a Sandra... A Sandra? Não, a Liane falando que ela, no momento que ela foi mãe, ela fez uma coisa totalmente atípica, que ela conseguiu ser mãe solo e ascender na carreira. Né? E muitas vezes a gente vê, quando a gente é mãe, que a gente acaba se separando totalmente. A gente deixa a carreira de lado, porque agora a gente tem uma pessoa que depende 100% da gente. E eu queria que tu falasse um pouquinho o que tu fez de diferente, assim. Bom, eu acredito que eu tive uma sorte incrível também, né? Porque eu trabalhava numa empresa de grande porte, uma das maiores do Brasil. Tinha auxílio creche, tinha possibilidade de mobilidade. Então, quando eu fiquei grávida, eu trabalhava na construção das 4 maiores hidrelétricas do país. O que a empresa fez? Me transferiu para trabalhar na cidade de São Paulo, cuidando de 8 edifícios. Então, no período de gravidez e do 1º e 2º ano da minha filha, eu consegui ficar mais próxima a ela. E montar, né? A gente tem que montar uma estrutura de suporte. Não adianta querer sonhar. Eu morava em São Paulo sozinha, sem mãe, sem pai, sem irmão, sem nada. Então, eu tinha uma estrutura de suporte. Eu tive que optar por minha filha. Com 4 meses, levei ela chorando para a creche, eu chorando junto, período integral. Mas eu tinha que fazer, não tinha escolha. Então, tem que estar consciente que precisa ter apoio, precisa ter essas renúncias, aquilo que eu falei, se adaptar, né, ao momento. Mas logo que a minha filha teve lá 3, 4 anos, eu voltei a viajar, eu fui me estruturando mais, eu voltei a viajar, voltei a ter desafio. Com 8 anos, que a minha filha tinha 8 anos, eu mudei de empresa. Quando ela tinha 10 anos, eu mudei de cidade. Quando ela tinha 12 anos, eu mudei de novo. Tanto que, quando ela fez 16 anos, que daí eu mudei para Belo Horizonte, está aí a minha colega a Jéssica lá, que eu conheci em Belo Horizonte, e trabalhamos juntas. Ela falou assim: mãe, eu não mudo mais. E aí era eu chorando em Belo Horizonte e ela chorando em São Paulo, no telefone, mas com uma infraestrutura, com gente para me ajudar. Então, é isso. É entender que o filho precisa se inserir naquele contexto, ou o marido, ou quem seja. Nós temos muita dificuldade de mobilidade, né? Talvez uma coisa que as mulheres não consigam avançar, a resistência e a impossibilidade da mobilidade por um conceito desde pequenininha. Eu me movo se o meu marido se mover. Eu acompanho, eu mudo de cidade se é para acompanhar ele, né? Acompanhar o parceiro, enfim. Como eu não tinha isso, eu mudava.
Não, só mencionar que tu comentou do detalhismo, do trabalho feminino, assim. E na faculdade a gente percebe, eu percebo uma coisa, eu leciono a disciplina de mecânica dos solos, quem é da engenharia civil sabe que normalmente é um dos terrores. E as meninas, o percentual de meninas que reprovam é muito menor do que entre os meninos. E aí fica aquele questionamento, se será que é porque a gente está sempre tendo que provar e se esforçar mais do que eles, ou se é uma característica nossa mesmo de detalhismo. E no final do curso também, não nesse último ano, mas já fiz análise de comparar quanto tempo as meninas levam para se formar e quanto tempo os meninos levam para se formar. As mulheres, elas são mais efetivas assim no curso, elas reprovam menos de um modo geral. E aí fica aquele questionamento, será que a gente já tem que fazer 2 vezes mais, então acaba se sobressaindo, assim? Acho que é uma coisa de se pensar. E, Sandra, tu te formou aqui, né? Não, tu te formou em São Paulo? Santa Maria. Eu queria saber um pouquinho como é que foi que tu decidiu. Não, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer química, vou fazer mestrado, vou sair, porque é o interior, né? Então, o que a gente sofreu um pouquinho aqui, eu acho que, assim, eu, a Jéssica e a Natasha, a gente sofre muito menos, né? A gente já é um pouco privilegiada, mas eu queria saber um pouquinho quando você, vou ser química. O que levou a essa decisão? Bem, eu sempre amei matemática, né? Tanto que no curso de Química, a gente tem os cálculos, as físicas. Eu fazia todos os exercícios daquele Leibniz, aquele livro. Eu amava aquilo. Então, eu tinha decidido. Claro que a minha mãe, meu tio, todo mundo queria que eu fizesse medicina, mas eu também desmaiava quando eu via sangue. Eu nunca seria médica, não gosto. Mas eu tive filho adolescente, eu engravidei com 17 anos. E aí eu pensava, nossa, eu não quero ser uma mulherzinha, eu quero ser uma mulher que dê orgulho para o meu filho. Depois eu tive uma filha durante o doutorado, daí eu fui com o meu marido também, mas eu tinha decidido que eu ia para a França. Fui para o Instituto Francês do Petróleo com a Alice com 8 meses e o meu filho, né, que eu tive na adolescência, já tinha 10. Mas aí eu fiz química por isso, e aí na química eu vi que eu gosto muito de fazer coisas aplicadas. E aí depois eu fui fazer mestrado e doutorado na engenharia de materiais, porque eu sempre também fui muito ligada ao meio ambiente, e hoje eu trabalho bastante com a Shell, com a Petrobras, trabalhando essa parte de captura de CO2, mudanças climáticas. Mas eu nunca pensei em fazer outra coisa, né? Mas a família queria que eu fizesse outra coisa, mas eu fui direto para a química, eu adorava química orgânica e matemática. Então eu já tinha decidido. E como é importante a gente saber se impor, né? Eu quero, não quero fazer medicina, eu vou estudar o que eu quero. E a Jéssica agora ela se preocupa muito com o que ela vai deixar para a Alice, né? E como tu comentou, tu vai ser vó. E acho que também é importante o que tu vai deixar para tua neta, né? Que ela pode fazer. Realmente, assim, parece que às vezes a gente está batendo na mesma tecla, falando o mesmo assunto. Ah, que essa guria é louca, eu não aguento mais. Mas é importante a gente conseguir mostrar para as pessoas o nosso valor, porque, como a Jéssica disse, parece que a gente sempre tem que correr um pouco mais, né? E eu também queria saber um pouquinho da Natasha. Como é que tu decidiu que tu faria? Porque eu vi ali que tu começou o teu estágio no tribunal, aí tu começou a conviver com o pessoal, e daí tu passou para a engenharia de materiais, não, mas eu quero fazer civil. E como é que foi essa função toda? Então, a escolha do curso também veio de uma família aberta a aceitar as minhas escolhas, né, e apoiar elas. A minha mãe trabalha numa escola municipal em Gravataí, e desde pequena ela sabia que eu adorava desenhar casa. Desenhava a casa com cachorro, desenhava a casa de 3 andares. Palitinho. Mas, depois de uma certa idade, eu comecei a fazer desenhos um pouquinho mais sofisticados, parecidos com o que a gente faz em geometria descritiva. Que tu pega a régua, vai levando a régua. Que tu pega a cor, separa para perspectiva. E aí a minha mãe levou para algumas professoras olharem, e elas acharam interessante para quem é da engenharia e da arquitetura, né?
E aí eu também achava interessante como que eu poderia fazer essas casas, estruturar essas casas. O que acontecia nesse meio tempo? Que eu só fazia desenhos. Então, as colegas dela falaram sobre a engenharia civil e a arquitetura. A princípio, eu gostaria de fazer arquitetura, né? Achava muito interessante. E aí começou, na adolescência, a busca pela arquitetura. Mas eu me deparei com uma barreira financeira, porque tu precisa de muitos materiais específicos para a arquitetura. E pensei, já que eu não vou conseguir me inserir nesse curso, a situação financeira está bem apertada, o que eu posso fazer que me envolva nesse mundo, né? Que eu consiga me manter, que eu consiga adentrar? E aí veio a engenharia civil. Mas também eu comecei a pesquisar daí mais no ensino médio sobre os problemas ambientais. Lá onde eu moro tem muito descarte irregular de restos de materiais de construção, porque o pessoal não sabe o que fazer com lixo, a prefeitura não liga, né, as caliças. E aí veio o interesse pela engenharia de materiais. Mas o curso é muito a química e pouca construção. Até eu chegar na parte ambiental, que eu poderia efetivamente fazer alguma coisa com aquele resíduo, né, dar alguma solução, ia demorar muito. Então, e na engenharia civil eu sabia que tinha um ANTAC por causa do Portas Abertas. Vi lá a professora Denise explicando sobre os resíduos, né? Sim. E veio o gosto pela engenharia. Né? E por construir casa, que teu negócio é construir casa. Não, Ela quer construir. Depois abriu-se um leque de possibilidades, né? Sim. A gente conhece o mundo quando a gente entra na universidade. E aí veio... É um mundo completamente diferente, né? É um a gente mundo sai um completamente pouquinho. diferente, né? E como a Jéssica estava falando, hoje tu vê que tu é exemplo para alguém, hoje, algumas meninas que tu conheça, tu te vê como um exemplo hoje? Acho que sim. Mas eu também tento ser o exemplo, porque, que nem a Yane falou, né? Quem busca ser líder tem que dar sempre a sua melhor versão. Então, às vezes a gente não está no nosso melhor dia, não está na nossa melhor versão, a gente busca ela, né? Então, por exemplo, quando eu entrei na engenharia civil e na engenharia de materiais, eu não tinha colegas negros, não tinha mulheres negras, não tinha muitas mulheres para se referenciar. E, com o tempo, elas foram surgindo, e eu fui buscando saber, buscando me aproximar das professoras, principalmente. E, depois disso, ver bichetes entrando, se referenciando, né? Conseguindo atingir. Historicamente, na URGS, a gente tem ordenamento, né? Classifica Sim. os alunos conforme a nota. Sempre eram meninos. Até que começaram a aparecer as meninas, né? E aí, as bichetes já ficam mais engajadas a se candidatarem para mobilidade acadêmica para a França, né? Meninas na ciência, tem projeto Meninas na Ciência. Serem cientistas, né? Buscarem esse mundo. E aí, fui me inserindo nesse meio. Né? Que interessante. E, Jéssica, quando tu decidiu, tu estava comentando comigo ali na rua que tu decidiu, eu vou ser mãe. Tu sentiu, assim, alguma coisa em relação a teus chefes, até os teus alunos, assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? Quando eu decidi, eu resolvi... A minha mãe faleceu em 2021, eu assumi o meu irmão, a guarda dele, e aí toda a minha vida já mudou, a responsabilidade, ele era como um filho. Então, naquele momento eu disse, bom, eu ficava esperando a melhor época profissional e talvez ela nunca vá chegar, agora é o momento. E aí já fui amadurecendo isso, mas eu não contei para ninguém. E não contaria, por conta de casos de amigas, né, não onde eu trabalho, mas amigas comentaram assim, né? Soltaram sem querer que estavam planejando ser mães, que tinham parado anticoncepcional ou, né, outros métodos e que logo depois foram demitidas. Então, eu acho que todo mundo conhece algum caso assim. Então, eu não contei. Inclusive, eu só contei depois que fechou os 3 meses, bem certinho, assim, porque já presenciei também situações de que o currículo, na contratação de professores, de que o currículo da mulher era muito melhor, mas na situação preferiram um homem por essas questões de que a gente engravida, a gente se afasta, quando um filho está doente, por mais participativos que os pais sejam, acho que quanto menores eles são, mais é da mãe que eles dependem, né? Então, tudo isso ainda hoje vai pesando no mundo corporativo. Assim. Então, eu não contei e não contaria. Não, se voltasse, não falaria. E, encaminhando assim para o fim, eu queria fazer uma pergunta para a Sandra. Tu fez doutorado, tu fez pós-doutorado, e tudo isso com as crianças atrás, o marido e tudo. E como é que tu deu conta?
Nem sabe. Nunca pensei assim, né? Só foi Fui indo. indo. Foi indo, sim. Tô indo e tô. Eu sou uma pessoa muito decidida, assim, né? Sim. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou fazendo. E, claro, eu tive apoio, né? O meu marido é físico, é professor na URGS. E ele sempre me apoiou muito. Até para se mudar para a França, assim. Vamos Sim, lá, leva as eu crianças disse, e vamos eu junto. quero ir. Depois o meu orientador na França, que eu fiz um doutorado sanduíche na URGS e 1 ano na França. E eu tinha uma fixação por trabalhar com aquele processo sem solvente, com líquidos iônicos. Eu disse, eu quero ir para lá, eu vou para lá. Daí ele disse, não, eu vou para lá, ele tinha acabado o doutorado, eu faço um pós-doc, a gente vai. E, bem, meu orientador até ganhou o prêmio Nobel em 2005, Nossa, então eu escolhi a pessoa certa, né, para ir. E eu acho que vai muito com a fala da Liane, né? Como a gente precisa de uma rede de apoio. E de pessoas parceiras com a gente, né? Vamos para a França, vamos fazer pós-doc, vamos levar as crianças aí. E depois, quando eu estava fazendo pós-doc, acabei o doutorado, fui fazer um pós-doc, fiz um no Brasil, um na França. E aí que a minha filha Alice se apaixonou pela França, né? E mora lá, porque ela também, sei lá... Ela também falou, agora deu, não vou mais me mudar. Não, ela foi para lá e ficou. E depois, quando eu estava fazendo pós-doc, eu engravidei do Lucas. Então, tenho 3 filhos. Mas daí, né... Já estava no terceiro, já estava tudo encaminhado. Logo eu entrei na PUC com eles. Estavam pequenos, né? Daí eles estudavam ali no Champagnat, eu levava, meu marido buscava e... Sempre viajei, sempre fui professora convidada 2 meses, fui para o Canadá 3 meses, eles ficavam com meu marido e eles... A importância da rede de apoio. Nunca me disseram, mãe, tu nos abandonou. Eu sempre expliquei muito que eles iam crescer e que eu precisava ter a minha vida, que eu não ia, né, que eu ia sempre estar junto deles, mas que eu jamais abriria a mão de ter a minha profissão e eles entenderam. E tem muito orgulho da mãe, com certeza. E agora a neta também vai ter. Então, mais uma vez eu agradeço as gurias aqui. A gente podia conversar bastante, que eu adoro uma conversa. Eu e a Jéssica, a gente estava ali conversando, falando horrores. Mas eu agradeço a presença de todo mundo. Ficou algumas mensagens aqui, algumas perguntas. Agradeço para as pessoas que enviaram. E agora, depois ali no coffee break, a gente continua o nosso papo. Tá ligado? Agradecemos a presença das nossas palestrantes e de todas as pessoas que prestigiaram esse evento. Pedi o apoio da nossa moderadora para entregar uns presentes para os nossos palestrantes. Por favor. Vou começar pela ordem. Muito obrigada. Vamos tirar uma fotinha. Tem que dividir com a chefa. Sim, porque, né? Estava pensando lá na frente. Obrigado. Ai, você é uma gracinha. Então, todas. Palestrantes aí, top de linha. Olha, tô orgulhosa dos colegas engenheiros aí. Eu acho que tem que desligar o Melhorou.
Agora ele tirou todas. Eu reclamei que ele não tirou, agora tirou todas. Uma foto para cada uma. Aproveitamos a oportunidade para convidar todos para a próxima edição dos Painéis da Engenharia, que acontece em 4 de maio, às 14 horas, sobre o tema da reforma trabalhista com o sociólogo Clemente Gans Lúcio. E lembrar que a nossa colega Estela, do setor de atendimento, também está disponível para conversar sobre a associação e sobre o trabalho do sindicato. E agora vamos ao sorteio de 3 fones de ouvido para as mulheres que estão aqui presentes, aqueles sem fio pequenininho. É assim? Pode começar? É isso aí? E lá vai. É nervosismo. É com emoção. Olha aí, ó. Aí. A Mônica. A segunda vale? A Mônica tá aí? Não sei se a Mônica já saiu. A Joyce. E a Maria Antônia. A Joyce não, tu não vai. Vale. Nós fomos incluídos. E a Maria Antônia. Bem, claro. Eu acho que a gente vai ter que refazer, Maria. Tá. Aí estamos eu e a Maria Antônia. Maria Antônia tá lá? Maria Antônia? A Mônica. Maria Antônia não tá aí? Todas as mulheres trabalhadoras e presentes. Aê. Sorteia mais um. Sortear mais um. Sim. Vamos fazer mais uma vez. Mais uma vez só pra um. Isso. A Maria Antônia não se Sorteia? Enquanto isso, velhinha, foto. Se sair 3, Se sair 3, vai ser a primeira, tá? Um. vamos lá. Eliane. Tudo bem. Agradecemos a presença de todos e convidamos os senhores para ir, aí senhoras, né, principalmente, para ir ali no espaço Senge, que a gente vai ter um coffee.